Minha esposa, Juliana Manaia, 17 anos, dando glória juntos, chorando juntos e nos alegrando muito nas nações, na Ásia, em missões. Queridos, nós estamos aqui, a nossa agenda esse ano no Brasil está uma bênção, mas nós entendemos que nós precisávamos estar aqui para vermos os irmãos. Há não sei quantos anos fazem que nós, 5, 6 anos, que nós viemos, é a primeira vez. Ficou linda essa igreja. Vou falar de novo, você perdeu a oportunidade de dar um glória pequenininha aí. Ficou linda, gente, ficou linda. Eu entrei ali, eu não sabia onde que entrava. O Ney achou que eu era, mas vem na onde? Eu não sabia. Eu entrei, eu vi aquele hall, porque antes era lá, né? Lindo, 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 né? Ney e Márcia moram, esses pastores moram nos nossos corações, assim, sem pagar aluguel, né? Com todas as palavras, os amamos, os respeitamos, somos mais felizes e abençoados em termos vocês como amigos. Nosso ministério, nossa vida fica mais fácil, né? E nós não temos palavras. E outro motivo que nós estamos aqui, Denise está conosco há quase 10 anos. Quantos conhecem a missionária Denise? Denise esteve conosco na Índia, não lembro quantos anos, e conosco na Tailândia por vários anos, e agora a Denise está voltando. Então nós estamos aqui também para agradecer toda a sua oração, todo o seu investimento, tudo aquilo que você acreditou na Denise e acredita em nós também. O que você vai ver hoje, você faz parte de tudo isso. Primeiramente porque nós somos um corpo em Cristo Jesus, amém? E se nós somos um corpo, isso no literal, quando você vê lá no original, significa que nós somos um corpo mesmo. Pensa na revelação. Isso significa, se você se alegra aqui, a gente se alegra lá. Se a gente sofre lá, você sofre aqui. Porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. E Denise tem nos servido quase uma década. E Denise saiu dessa casa, está retornando para um grande ciclo. Então, é um prazer para nós estarmos aqui. Amém, queridos? Boa noite. Olha, fazia 4 anos que eu não vinha ao Brasil, bastante tempo, né? E eu creio que aqui deve fazer o quê? Uns 5 anos? Faz quantos anos esse templo? 4? Então deve fazer 5 anos. Já faz muito tempo. Até quando eu cheguei, uma irmã me perguntou, mas você estava grávida da última vez? Eu falei, não, irmã, minha filha já tem 8 anos. O mais novo já tem 3, então eu não estava grávida não, eu passei a última gravidez na pandemia, lá na Tailândia. Mas queridos, é um prazer estarmos aqui. Eu gostaria de agradecer a hospitalidade, pastor Ney, pastora Márcia, fomos muito bem recebidos. Gente, a minha filha amou essa pastora Márcia. E ela esticou o cabelo da menina que é igual ao meu, e ficou assim, a primeira vez o cabelo lisinho. E ela falava assim, mãe, por que eu tenho o cabelo cacheado? Eu sou a única da Tailândia. Eu falei, minha filha, olha para sua mãe. Está aí a sua marca registrada. Mas todo mundo ama aquele cabelo cacheado na Tailândia. Ela é a única. Queridos, pode colocar, já está aí o PowerPoint, vocês são rápidos, hein? Glória a Deus. Queridos, nós somos os fundadores da Missão Adore. No final do culto, vai lá no Instagram, no Facebook, não agora, viu irmãos? No final do culto, para conhecer um pouco mais da Missão Adore. Nós moramos por 10 anos na Índia e estamos há quase 6 anos na Tailândia. Então, nós estamos há 16 anos na Ásia. E então, eu me considero mais asiática do que brasileira, que é muito tempo na Ásia. E quando eu entrei nessa igreja tão linda, eu falei, Jesus, que privilégio vocês terem um templo desse. Gente, isso eu nunca vi na Tailândia, um templo como esse, pastor Ney, nunca vi ainda.
Eu nunca vi na Índia um templo como esse. Sabe, a nossa primeira igreja na Índia, a gente pregava na rua. E a gente era mais doido ainda, irmãos. Então a gente pregava na rua, depois a gente começou a alugar uma tenda, e a gente já pregou na chuva, então era aquela situação. Mas vocês vão ver o que Deus está fazendo na Ásia. Pode passar, por favor. Olha, é um grande desafio na Ásia, é a idolatria. Na Índia são mais de 330 milhões de deuses, então tudo que tem vida na Índia é adorado. Ratos, macacos, elefantes, baratas, vacas, tudo. E no Camboja e na Tailândia, eles são budistas. Então, para nós é um grande desafio todos os dias, quando você acorda em uma nação totalmente budista, aonde muitos nunca ouviram falar sobre Jesus. E o nosso chamado para a Ásia é alcançarmos os não alcançados, aqueles que nunca ouviram falar sobre Jesus. Pode passar. E nós alcançamos os não alcançados através da educação. Nós acreditamos, queridos, que a educação, ela é a chave para a mudança. É tão gratificante você ver o fruto e a semente na vida de uma criança, porque ela te dá o retorno daquilo que você está semeando. E é isso que nós estamos fazendo por 16 anos. Eu, como pedagoga nessas nações, a nossa escola na Índia está com 1.500 alunos. Queridos, é um exército de crianças na Índia. Quando é o recreio, é aquele assim, olha, parece um monte de formiguinhas. São 1.500 crianças alcançadas através da escola. Crianças que viviam na miséria, crianças que não tinham esperança, crianças de famílias desestruturadas, sendo alcançadas e salvas pelo Evangelho. Glória a Deus por isso. E através da educação, nós alcançamos as crianças, através da criança nós alcançamos as famílias. Porque os pais, eles falam assim: o meu filho está diferente. Eu ouvi isso por muitas vezes. Eu não sei o que tem nessa escola, mas os meus filhos estão diferentes. E eu quero conhecer o porquê eles estão diferentes. Eles não querem mais ir embora da escola. Eles querem ficar na escola. Eles querem vir no final de semana. E é então que a gente fala sobre o amor de Jesus. E o amor de Jesus tem atraído famílias e mais famílias para Jesus. Pode passar? Hoje já são 18 igrejas na Índia. E eu estou falando de um país totalmente perseguido ao Evangelho. Então eu vou falar de novo. Porque agora você pensa comigo, um país que não tinha igrejas, esses lugares não tinham igrejas. Esses lugares, eles nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Então você pode dar um glória a Deus, porque são 18 igrejas implantadas na Índia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei que é difícil entender a realidade, então eu te convido, venha nos visitar. Lá na Índia, no Camboja e na Tailândia, você vai entender, queridos, que é milagre atrás de milagre. Nós vivemos milagres todos os dias. Pode passar. E nós estamos agora morando no norte da Tailândia, lá naquela seta. Isso. Nós estamos na fronteira com Myanmar. Como que é Myanmar em português? É Myanmar mesmo? É a antiga Birmânia. Esse país que hoje é comunista novamente. Não era, ele foi
não era mais, e o comunismo tomou, há 2 anos atrás, Myanmar. Nós escutamos bombas da nossa casa na Tailândia, na cidade de Tatilek, porque nós moramos exatamente no famoso Triângulo Dourado. É uma cidade muito estratégica. Nós estamos na fronteira com o Myanmar, 2 horas de Laos e 4 horas da China. Então, olha a doideira. A nossa cidade tem uma colônia chinesa, uma colônia tailandesa, uma colônia muçulmana. Então, a gente está numa cidade totalmente transcultural. E lá que o Senhor nos chamou para essa cidade. Pode passar. E esses países, a realidade deles, eles são, como eu falei, países budistas. Você pode ver pela percentagem na Tailândia, 99% budistas. Pode passar. Em Myanmar, 94% não são cristãos. E em Laos, 98,5%. Em Laos, tem somente 2 cidades aonde cristãos podem entrar. O resto está tomado pelo budismo. Eles não deixam você entrar. E nós estamos nessa cidade. E nessa cidade, eu vou te contar um milagre que aconteceu. Nós abrimos uma escola nessa cidade, que você vai ver um pouco mais no vídeo. Nós estamos experimentando milagres atrás de milagres. Nós abrimos uma escola no começo da pandemia. Então, só por aí você já vê que é um milagre. Nós terminamos o primeiro prédio, estamos agora construindo o segundo. Nós somos a primeira escola naquela cidade. E as famílias estão vindo. Nós temos famílias chinesas, tailandesas, de Laos, de Myanmar, alunos estrangeiros. E através dessa escola, olha só o milagre. Nós iremos inaugurar agora, em agosto, a primeira igreja para crianças, não só da Tailândia, de toda a Indochina. De toda aquela região, se for para Jesus, pode ser bem mais forte. Aleluia! Aleluia! Nós acreditamos que através da criança nós vamos transformar, em nome de Jesus, essas famílias. Queridos, nós estamos vendo, toda semana eu tenho visto crianças orando. Agora na Páscoa, eu fiz um apelo lá na escola. Toda sexta-feira nós temos um culto, com louvor, com pregação, com oração. Eu vi um judeu aceitando a Jesus, 9 anos de idade. Eu vi um budista que falava assim: eu odeio Jesus, eu odeio cantar, eu odeio dançar. Eu vi o pai desse menino falando: vocês mudaram a vida do meu filho. E esse menino está sendo transformado pelo Evangelho. Nós acreditamos que chegou o tempo dessa geração. E nós iremos, em nome de Jesus, transformar essa geração para Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Iremos batizar muitas crianças e famílias para Jesus. Em agosto, você vai acompanhar aí o início dessa igreja. Vai ser uma igreja, não é uma escola dominical, não. Vai ter louvor, pregação, brincadeiras e tudo mais para as crianças. Pode passar. A igreja fica nesse segundo andar, embaixo. Nós estamos pioneirando também o Family Center, que é o centro da família. Nós seremos o primeiro centro terapêutico de toda a Tailândia,
Um centro que vai estar apoiando alunos de educação especial e apoiando famílias que têm filhos de educação especial. Estamos orando por psicólogos e terapeutas. Então, se você é psicólogo, terapeuta e deseja assim ter uma experiência transcultural, deixa Deus te usar. Fala, Deus, e venha conosco para a Tailândia. Em nome de Jesus, cremos que será uma bênção. Pode passar. Queridos, esse menino, você vai acompanhar a história dele no nosso vídeo. O nome dele é Bern. Ele é um menino cambojano. Ele mora no vilarejo, onde nós temos a nossa escola e a igreja no Camboja. A nossa escola no Camboja, você vai ver também, nós estamos com quase 300 alunos. E o Bern, ele estava trabalhando numa fábrica no Camboja. Esse menino não tinha direito a ir para a escola, porque ele era forçado no trabalho escravo. E nós resgatamos o Bern do trabalho escravo. Ele começou a trabalhar em nossa escola, mas olha o que aconteceu com o Bern. Pode passar. O Bern faleceu há alguns meses atrás por eu falo uma bobeira, não tem outro nome do que se dizer. Uma ferpa de bambu entrou no pé dele e infeccionou, e ele morreu de tétano. E em 3 dias ele faleceu. Nós ficamos em luto no Camboja, porque nós conhecíamos o Bern, a sua família, e foi muito difícil. Mas você vai ver no vídeo o que aconteceu através da vida de Bern. Pode colocar o vídeo, por favor. Estamos aqui no rio Mekong, uma região de 3 fronteiras, conhecida como Triângulo Dourado. Esse grande rio nasce na China e atravessa Myanmar, Laos, Camboja, Tailândia e Vietnã. Aqui e agora pode estar passando uma embarcação com drogas, órgãos em uma caixa ou até mesmo uma menina que terá sua virgindade leiloada. Por falar em abuso de menores, esse comércio ilegal movimenta milhões de dólares por ano, tornando a Tailândia conhecida como a capital mundial do turismo sexual. A rotina que destrói a infância de milhares de meninos e meninas. E logo ao lado, no Camboja, o cenário não é diferente. Porém, o abuso acontece em silêncio. Somado a isso, as dificuldades aumentam com a miséria e a idolatria. E a pobreza extrema também atinge o 2º país mais populoso do mundo, a Índia. Todas as noites, milhões de crianças dormem nas ruas desabrigadas e com fome. Vidas na escuridão da idolatria, em um país que adora mais de 300 milhões de deuses, com mais de 1 bilhão de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Este vídeo não é apenas um alerta, mas um registro de uma promessa que fiz a Deus em homenagem ao nosso pequeno menino chamado Bern. Entendemos que quando Deus nos mostra uma dificuldade é porque somos parte da solução. Por isso, a nossa estratégia de evangelismo é através da educação. Há 17 anos trabalhamos na Ásia com um único objetivo: transformarmos vidas e salvarmos essa geração para Jesus. Nas escolas da Ásia, a missão Adore redefiniu futuros.
Como, por exemplo, o da pequena Andy, que, para a glória de Deus, nunca passou pelo terror de ser abusada ou vendida para prostituição. Além da Andy, são mais de 250 crianças sendo resgatadas da prostituição e do trabalho escravo através da nossa escola no Camboja. Na Tailândia, perto do rio Mekong, construímos essa linda escola internacional. E seguimos cuidando física, mental e espiritualmente cerca de 1.500 alunos em nossa escola na Índia. Além disso, temos 2 orfanatos com crianças em situações de risco e extrema pobreza e que hoje receberam uma nova família. Ainda na Índia, Deus nos permitiu implantarmos 18 igrejas, onde milhares de ex-hindus e muçulmanos entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Nossa igreja no Camboja tem uma grande responsabilidade na transformação da nossa comunidade local. Na Tailândia, algo sobrenatural tem acontecido. Estamos implantando uma linda igreja onde crianças, adolescentes e adultos estão experimentando o poder de Deus. Você se lembra que esse vídeo é uma homenagem ao nosso pequeno Bernie? Ele nos deixou vítima da pobreza, falta de instrução e estrutura. O que nos consola é saber que Bernie foi salvo pelo evangelho que ouviu por um dos nossos missionários e hoje se encontra nos braços do Pai. Em resposta ao falecimento do nosso pequeno Bernie, minha promessa para Deus foi: lutaremos ainda mais, trabalharemos ainda mais e a morte de Bernie não será em vão. Em cada igreja implantada, centenas de pessoas experimentam a alegria e a novidade de vida. Em cada escola, centenas de crianças são salvas e tiradas das mãos da prostituição. Essa obra não vai parar. Agora que você conhece a realidade, seja parte da solução. A Ásia grita com urgência: ajude-nos a transformar. Bem aqui e agora. Essas palmas são para Jesus. Você pode bater bem mais forte. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. Amém. Dá retorno aqui, abençoado, para mim, por favor. Agradecer, gente, primeiramente o Polaco que está lá atrás. É Polaco, Alessandro Polaco. Chamamos ele assim, teve conosco. Quantos dias, Polaco? 40 dias? Nos servindo. Pastor Ney e pastora Márcia estiveram conosco também, alguns anos atrás. E a Denise está online, viu, gente? Manda um beijão para ela assim, ó. Tá acordada. Depois toma um Red Bull, viu, Denise? Queridos, antes de nós entrarmos no Ministério da Palavra, eu quero chamar a tua atenção para algo muito especial. A missão Adora e Sobrevive através da glória de Deus, lógico, eu tenho que falar assim para os mais religiosos. Para você que não é, através dessa ficha. Pessoas que se comprometem voluntariamente a ofertarem mensalmente. Hoje nós somos mais de quase 150 pessoas trabalhando de tempo integral. 40 pastores, missionários, professores, todos os dias trabalhando no Camboja, na Índia, na Tailândia. Só aqui em Curitiba são 10 pessoas de tempo integral trabalhando todos os dias para que essa obra seja possível. Pastor, como que funciona? As nossas escolas na Índia, no Camboja principalmente, ficam em lugares muito pobres.
nossas igrejas também. Nosso coração, há uma grande diferença entre perdidos e não alcançados. Perdido é aquele que já ouviu e não quer. Não alcançado, ele ainda não teve a oportunidade de ouvir para escolher. Ele não chegou a ele ainda uma pessoa que possa compartilhar do amor de Jesus. E aí depois é a escolha dele, se ele quer ou não quer. O nosso coração, o nosso planejamento, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso futuro, o nosso presente, tudo aquilo que nós temos e somos é destinado a alcançarmos lugares como esses, aonde não tinham igreja. Pastor, como funciona? Nós temos orado por esse momento agora, as crianças na Índia, na Tailândia, na Camboja, aqui no Brasil também, em Curitiba. Se você sente no seu coração de adotar uma criança na nossa escola, seja na Índia, seja no Camboja, qual o valor? O valor é que Deus colocar no seu coração. Esse é o valor, não tem valor mínimo, não tem valor máximo, mas você pode hoje sim adotar uma criança e fazer a diferença, dar a ela a oportunidade de estudar. Talvez você nunca vai ver o rostinho dela, mas quando você chegar lá no céu junto conosco, talvez você vai ver uma criança lá que você deu a oportunidade que ela estudasse e ela ouviu de Jesus e hoje ela está salva. Eu queria te dar uma oportunidade, não é só um pedido de ajuda, embora precisamos, mas também é uma oportunidade, nos ajude, queremos implantar uma igreja ainda esse ano na Índia. Vou falar de novo, faz de conta que você ficou muito feliz. Ainda esse ano na Índia nós queremos implantar mais uma igreja em nome de Jesus. Nos ajude, pastor, o que eu tenho não é muito. Se nós tivermos muitos, talvez ajudando com pouco, a gente consegue fazer muita coisa. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com o pastor Ney, não é um compromisso com o pastor Jorge, é um compromisso com Deus. Por 12 meses. E eu te digo em nome de Jesus, por favor, nós precisamos. Esse tempo de pandemia foi muito difícil. Muito difícil. Mas a obra de Deus, ela não pode parar. E não parou. Então eu quero te pedir para que você levante sua mão e você fale assim: pastor, eu quero adotar uma criança. Não é muito, mas eu vou adotar uma criança. Não é muito, mas eu vou adotar uma família de pastores. Por quê? Pastor, eu sou de Irati, o que eu tenho a ver com a Ásia? Nós somos um em Cristo Jesus. E esse evangelho será pregado em toda a Irati, em todo o Paraná, em todo o sul do Brasil, em toda a América do Sul, em toda a África, em toda a América Latina, em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a Oceania, até que Ele volte. Enquanto nós estamos esperando a volta, milhares nunca ouviu falar da primeira vinda ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, como funciona? Você pode, através do seu cartão de crédito, nós temos o modo recorrente, que não tira o seu limite. Boleto e-mail, vai chegar todos os meses um boleto em e-mail, ou um carnê físico de papel vai chegar na sua casa, e assim você vai poder estar ofertando. Nós estaremos lá atrás, você vai preencher a ficha. Pastor, pode levar para casa? Pode não. Você vai preencher não em línguas estranhas, tem gente que preenche em línguas estranhas, viu? Não precisa ser pentecostal, bem tradicional, escrever bem bonitinho. E nós tem uma equipe linda que vai estar lá atrás te esperando. Amém? Você que quer fazer parte, você que fazia parte, quer retornar, por favor, levante sua mão, nós vamos te entregar essa ficha agora. O pessoal vai estar te esperando
O pessoal está tudo esperando já. Você, pastor, eu quero fazer esse compromisso. Eu não posso ir, mas eu vou através da minha oração e da minha oferta mensal. Levanta sua mão, nós vamos estar passando, vamos te entregar agora, em nome de Jesus. Isso, deixa bem alta a sua mão, você vai preencher depois do culto. Temos algumas pessoas aqui. Tecladista, cadê você, o irmão do teclado? Como que ele chama? Mateus, vem cá, Mateus, cadê você? Vai trabalhar bastante hoje, viu? Amanhã tem hora extra. Você vai preencher no final do culto, tá bom? Nós vamos entrar no Ministério da Palavra agora. E aí no final do culto, você não pode levar para casa que a gente vai estar indo embora hoje. Depois do culto o porta-mala já está cheio. Alguém mais? Você que está pensando, pense. Mas eu gostaria, se você puder, e é voluntário, eu sei que talvez você esteja nos visitando, talvez é a primeira, segunda vez, considere que isso talvez não seja para você, eu venho aqui de vez em quando só, tá bom? Mas eu gostaria que você que é da casa, não é apenas ofertar e ajudar, mas é fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui do outro lado do mundo também. Amém? E a palavra de Deus fala, quando você investe em nações, você está investindo no seu futuro. O nosso futuro pertence às nações, a palavra de Deus fala. Então quando você investe, a Bíblia fala que é melhor dar, não é verdade? Quando você investe, você está investindo no seu futuro. Você que tem filhos na escola, você sabe o que é muito bem criança na escola. Nos ajude, passa lá atrás e pega uma ficha. Glória a Deus. Queridos, eu vou pregar uma palavra de uma maneira que eu nunca fiz antes. Eu quero água, por favor. Isso, pastor Jorge, pega para mim. Pode beber dessa caneca aqui? Tem água aqui? Não, sem gás, por favor. Desculpa, senão eu fico disfarçando que está com gás, os efeitos colaterais. Não? Tem ali, é do meu ladinho aí, querida. Tem ali uma água. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Obrigado, querido. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu vou pregar de uma maneira que eu nunca preguei antes, porque vai ser um testemunho. Geralmente eu quero pegar a Bíblia e dar passos número 1, 2, 3 e fazer algumas aplicações. Nós estamos há 21 anos em missões. Fala assim comigo, 21 anos. É tempo pra cá. Temos 30 ainda, 40 pela frente, em nome de Jesus, arrebentando a boca do balão para Jesus Cristo. Nunca vivemos tantos milagres como temos vivido esses anos. Quanto mais milagre você vive, mais você entende que não é merecedor. Há um sentimento muito fantástico. E quando você tem esse sentimento, e se possível, se ele for semanal, é top. É o sentimento de gratidão. Quando você sente gratidão em seu coração, murmuração para, a vida fica diferente, a esposa fica mais bonita, os filhos ficam mais quietos, aleluia, glória a Deus. A vida, você olha aquele dia, aquele momento, a sua história de uma maneira diferente. Deus não é obrigado a nos abençoar. Ele nos amou primeiro e deu algo para nós chamado graça imerecedora. Isso significa que nós não merecemos. Quando nós recebemos algo que nós não merecemos, nós ficamos constrangidos, nós ficamos agradecidos, nós somos mais humildes. Nós não merecemos a vida que temos, não merecemos o cônjuge que temos, não merecemos os filhos que temos, mas Deus nos permitiu termos.
vou tentar expressar tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido nesses últimos anos, principalmente na Tailândia. Deus tem feito milagres na Índia. As igrejas, a nossa escola, graças a Deus, voltou às aulas há 3 dias atrás. 2 anos e meio desse capeta, desse Covid. Deus tem feito grandes coisas no Camboja, mas eu gostaria de que você fizesse uma viagem comigo à Tailândia hoje. E eu tenho pedido a Deus, eu não quero que as pessoas vejam o que tem acontecido na Tailândia e falem assim: nossa, que ministério lindo, vocês têm muita fé. Eu não quero que as pessoas olhem, quando vão nos visitar, pessoas têm ficado impactadas. E eu tenho pedido a Deus, me ajude a expressar que nós não poderíamos fazer nada do que está sendo feito se não fosse o Senhor. Como expressar que nós não somos capazes, mas o Senhor é em nós. Isso não significa muito trabalho, muito planejamento, muito esforço. Nós trabalhamos 3 períodos por dia, muitas vezes. Muitos dias trabalhando por 4 países. Eu trabalho estou na Tailândia, trabalho na Índia, Camboja, Brasil, às vezes Estados Unidos, resolvendo coisas. Mas a tamanha graça de Deus sobre as nossas vidas tem sido maravilhosa, porque a obra é dele. Porque a obra é dele. Então, eu gostaria de intitular essa palavra: um milagre no fim do mundo. Repita assim comigo: fim do mundo. Nós moramos no fim do mundo, literalmente. Sabe onde Judas perdeu a bota? Não é lá não, é depois, chamado Messai. Uma cidade com fronteira com 3 países, aonde nós não podemos atravessar. Então ninguém passa por Messai. Ou você vai por Messai, ou está voltando de Messai. Fim do mundo. E ali Deus olhou para aquela cidade, Deus olhou para nós. E a gente olha para tudo que tem acontecido. Eu e minha esposa falamos assim: Deus, por que nós? E Deus fala assim para nós, principalmente para ela está com uma grande responsabilidade, liderando essa escola internacional, a primeira ali em toda aquela região. Não é porque nós podíamos, porque nós éramos e somos especiais, é porque nós estávamos e estamos com o coração aberto. Deus não procura pessoas que são supernaturais, que são superheroes. Superhero, como fala superhero? Super-herói. Super-herói, meu irmão, é o super-homem lá com a cueca vermelha dele, só aquele. Deus procura pessoas que usam cuecas normais. Algumas outras coisas por um momento oportuno, mas pessoas que têm um coração aberto ao que Deus tem. Deus tem um chamado lindo para a sua vida, e Ele espera que você abra o seu coração para o que Ele tem para a sua vida, e para a sua família, e para o seu futuro. Gênesis 12, 1, 2, a Bíblia lá, Manaia, fala assim: ora, o Senhor disse à família Manaia: saia da tua terra, da tua parentela, saia da Índia depois de 11 anos servindo a Índia, e vai para a terra que te mostrarei, entre parênteses, Messai, fim do mundo. De vocês farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o meu nome, e tu serás uma bênção. Eu estava olhando nas minhas anotações, da última vez que eu estive aqui,
eu falei sobre a diferença, não sei a data, eu estava procurando a data. Eu falei a diferença de ser abençoado e ser uma bênção. A diferença de ser abençoado é que eu sou abençoado hoje e amanhã depende. Mas se eu sou uma bênção, eu sou uma bênção domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí na segunda brava eu sou uma bênção de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a segundona, se a segunda-feira falasse, gente boa, se a segunda-feira falasse, muitos de nós não estaríamos aqui, não é verdade? Eu sou o primeiro. Levanta a mão aí quem sabe o que eu estou falando. Depois de 11 anos na Índia, 15 igrejas, naquela época nós tínhamos mais de 2.200 alunos, orfanatos, muita história para contar, muitas almas descemos. Lembra, Ney, quantas almas nós descemos das águas naquela manhã? Bota a cabeça para dentro da água e volta, gente, muçulmano, hindu, e tudo voltou uma nova criatura. Deus nos disse para irmos para Messai. Pode passar, por favor. Lá no fim do mundo, como vocês viram, uma cidade super estratégica. Tinha um casal que já estaria nos recepcionando, que era para estar tudo planejado certinho. Eles iriam chegar 8 meses antes de nós. Então eles dariam entrada nos papéis, e quando nós chegássemos, apenas escolheríamos a casa, e então iríamos assinar os documentos para nós abrirmos e registrarmos a Dora em Tailândia. E aí esse casal teve um problema conjugal. Hoje estão bem, graças a Deus. Então nós chegamos na Tailândia como chegamos na Índia, de novo, só com as malas. Coloca aí para você ver. Não, volta lá o tamanho do pitoco. Ali está a Ashley em Manaia, com 2 anos de idade, e nós chegamos sozinhos de novo. Chegamos na Índia, depois de 11 anos. A diferença entre a Índia e a Tailândia foram só a quantidade de mala. Na Índia nós chegamos com 4 malas, na Tailândia nós chegamos com 14 malas. Passa aí, querido. 13 eram da minha esposa e 1 era minha. Chegamos, não sabíamos nada. Graças a Deus pelo Google Tradutor e o Google Maps. Diante de Deus eu te falo isso. Tivemos que comprar os nossos móveis, tudo com o Google Tradutor. Me lembro até hoje, para mim fazer uma divisão, gente, foram 4 dias, uma divisão de uma porta de correr, foram 4 dias explicando no Google Tradutor, 4 abençoados dias. Imagina eu com essa paciência toda, essa doçura toda, imagina, pensa, 4 dias, fizemos, compramos, e começamos a conhecer cada pontinho. Pode passar. Cada pontinho do estado de Chiang Rai. Fala assim comigo, Chiang Rai. Pode falar que não é palavrão não. Chiang Rai é o estado. Essa é a cidade onde nós moramos. Logo aqui no meio aqui, a fronteira entre Tailândia e Myanmar, e lá no final é Laos. E nós começamos a conhecer pontinho por pontinho e pedir a Deus um sinal, onde iremos servir ao Senhor, de qual forma nós sabíamos que era através da educação e implantação de igreja. A palavra de Deus fala em Lucas, não precisa abrir, Lucas 14, 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Deus não responde somente orações. Deus responde à medida com o que você se prepara.
Deus responde à medida daquilo que você consegue gerenciar. Deus me dá uma casa própria, não consegue nem dar conta daquela que você está alugando. Você não consegue nem tomar conta da casa dos outros, como que Deus vai te dar uma casa? Deus, eu quero uma posição maior na minha companhia. Você não consegue ser fiel nem 3, 4 anos em um lugar só. Como que você quer que Deus te abençoe de uma hora para outra? Pum, mágica. Deus responde à maneira que nós estamos nos preparando. Por que eu quero falar muito do processo e deixar o milagre para o final? Porque geralmente a gente foca no milagre e esquece que foi um baita de um processo para chegar lá. Eu sabia cada informação de bairro, quantas escolas tinham, quantos alunos tinham, quantos alunos não poderiam estudar. Eu sabia tudo na minha palma da mão, cada cidade, cada vila, eu tinha mapeado tudinho, juntamente com a minha esposa, e nós tentando entender. Nós fizemos mais de 130 jantas em nossas casas, dá para perceber, convidando pessoas, tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender, olha, estou chegando a Irati, o que tem dado certo, o que tem dado errado em Irati, ministerialmente falando, quais as estratégias que vocês estão usando, cultura, como que funciona a cultura. Quem nasce em Irati é o quê? Iratiense, isso. Como que os iratienses funcionam? Eles gostam de coisas mais tardes da noite, gostam de coisas mais pela manhã. Como que funciona a cultura? Gostam que eu vou na casa deles. Pessoas, visitamos ministérios que estavam dando certo, visitamos ministérios que estavam dando errado. Estávamos tentando aprender com aquilo que dava certo, estávamos tentando aprender aquilo que estava dando errado. Não vamos nem tentar. Talvez você tenha pedido coisas para Deus há muitos anos. Minha esposa agora foram 5 anos para o 2º bacharelado. Estamos indo para a Inglaterra agora em setembro, comemorar o 2º bacharelado e vai entrar no mestrado. Muitas horas de estudo, todos os dias 5, 6 horas, com 2 crianças pequenas, com 40 pessoas, 12 nacionalidades diferentes. Por quê? Porque Deus responde orações mediante aquilo que eu estou me preparando. Quer oração respondida? Quer oração respondida? Eu sei que quem ora aqui na casa de Deus? Quem ora quer que seja respondido. A gente não ora apenas por orar, a gente adora. Alguns, né? Pelo menos deveria ser adorar por adorar. Mas a gente ora porque nós queremos ver resultado, não é verdade, gente? Vamos ser bem sinceros. Quer oração respondida? Se prepare, meu irmão e minha irmã. Se prepare. Foram muitos meses de preparo. Não que o preparo vai fazer você ficar cheio de unção. Unção é outra coisa, visão é outra coisa, mas te prepare por aquilo que você está pedindo para Deus. Você pede um carro para Deus, mas não está guardando dinheiro, não sabe como guardar dinheiro. Você pede nunca perdi até a moto que eu tinha, quero outra, mas você está se preparando, está conseguindo fazer as coisas. Eu quero um marido bom, sabe como é ser, está se preparando para ser uma mulher sábia. Eu quero uma mulher boa, está se preparando para como tratar uma mulher, para como saber ter uma mulher bonita. Mulher bonita custa dinheiro. Esse negócio que quando nós éramos solteiros falaram que o amor seria de graça, é mentira. Mas não faz umas coisas para agradar, não
não deixa ir no salão de vez em quando, não ajuda a comprar roupa, não elogia. Aí você chega para sacar dinheiro, tem que ter uma poupança lá, meu irmão. É verdade. Aí você está pedindo as coisas para Deus há muitos anos. Deus não pode dar nada que a gente não pode suportar, está lembrado disso? Nós estamos passando uma grande dificuldade com o nosso filho. Tem momentos, 3 semanas atrás eu abri a janela do meu quarto, de frente para as montanhas que tem lá, e eu disse assim: Senhor, o Senhor não dá nada que nós não podemos suportar, mas que o Senhor chega lá na quina do negócio assim, ó, que parece que vai quebrar, o Senhor chega. A palavra de Deus fala que o homem, Provérbios 16:1, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Deus é um Deus de propósito, e Deus é um Deus de resposta. Mas Deus não vai planejar, planejar é contigo. A resposta certa, não o planejamento. A resposta certa vem do Senhor. Planejamento comigo e contigo. Preparo comigo e contigo. Estrutura comigo e contigo. Vai começar um projeto, a Bíblia fala, já calculou para ver se vai ser o suficiente para terminar? Preparo. Nós estávamos orando, a tradutora da Joyce Meyer nos ligou e falou assim: pastor, está sendo vendida uma faculdade, e essa companhia ficou sabendo que a Dora está aqui na Tailândia. Vocês não querem comprar essa faculdade? Eu desliguei o telefone e falei: querida, um grupo descobriu que nós estamos na Tailândia. Pode passar, por favor? Um grupo, esse aqui foi o registro, registramos a Dora em Tailândia. Pode passar também. Essa é a faculdade, uma faculdade com 4 cursos. Um grupo descobriu que nós estávamos na cidade, no estado, no país, e eles estavam vendendo essa faculdade. Então eles nos disseram assim: vocês não querem comprar? E nós falamos assim: nós nunca esperávamos trabalhar com faculdade, sempre trabalhamos com educação, com a escola, nunca também compramos algo pronto. É esse prédio aqui, ó. Não sei como que fala essa cor, roxa, pink, rosa forte, rosa choque, essa cor aí. Então eu e minha esposa fomos orar, fomos lá. Gente, eu fui lá visitar esse lugar. Nós entramos pelo portão aqui. São 18 salas, lindo por dentro. A primeira vez que a palavra milhão tinha saído da minha boca para projetos, que antes era só um grão de milho, né? Então você tem 1 milhão. A primeira vez que a palavra milhão saiu da minha boca foi conversando com esse pessoal. Nós morávamos a 45 minutos desse lugar. Eu voltei dirigindo, gente, falando em línguas. Eu nem vi 45 minutos. Eu cheguei e falei: Flor é minha esposa, Flor, eles estão vendendo essa faculdade, querida, é uma grande oportunidade, mas são milhões de reais, custava 2,5 milhões de reais. É impossível, mas que oportunidade seria. Mas e nós chegamos à conclusão que talvez não compensava nem orar de tão caro que era e que é. E aí, irmãos, nós começamos a orar. E nós pedimos para que o pessoal da Índia orasse e não se comunicasse conosco, não falasse o que estava entendendo. Pedimos para o pessoal do Camboja orarem e não se comunicar. Pedimos para o pessoal do Brasil orarem e não se comunicar também. E depois de 45 dias nós iríamos nos reunir. E eu falei para todos: eu quero sim ou não.
pastor, eu tive uma palavra aqui, mas eu não estou entendendo. O que o pastor acha? Não, eu quero sim ou não. Todo mundo vai colocar a mãozinha lá na fogueira. Queima para sim ou queima para não. Não tem problema errar, podemos errar em ouvir a voz de Deus, mas estamos tentando em ouvir aquilo que Ele quer falar. Depois de 45 dias, nos reunimos via Zoom, e foi um por um, sim, 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 sim. Ninguém disse não, nem eu e a minha esposa. Foram 8 meses de muito trabalho, 8 meses de muito trabalho, fazendo um vídeo, fazendo projetos, escrito, porque aquilo que Deus traz para dentro, você tenta trazer para fora e expressar de uma maneira para que as pessoas possam entender. Fui para os Estados Unidos, vim para o Brasil, liguei, Ney recebeu minha ligação, Ney, Alcance Irati, bora junto com a gente nesse projeto, Ney, vai acontecer isso, 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 e vai ser bênção. Ele me disse assim: Ney, a gente está com um desafio tremendo aqui, meu amigo, mas eu não posso falar não. Vocês ofertaram uma grande oferta há muitos anos atrás, sabe? Sei lá quantos anos, 4 anos atrás, sem poderem, por causa de um homem ou uma mulher de Deus e uma equipe também por detrás, que eu sei que vocês fizeram parte. Tivemos uma reunião, depois passa para mim, por favor. Nessa reunião, eu cheguei do Brasil, nós tivemos uma reunião, não sei porquê, minha esposa não está aí, não sei o porquê nessa foto. E aí eles disseram que tinham vendido um pedaço da terra, por causa que precisavam pagar uma dívida, mas o preço continuava o mesmo. Eu falei: gente, eu não nasci pastor não, eu não vou aceitar esse negócio. Está achando só porque eu sou pastor, eu sou bobo? Que eu vou aceitar tudo que... Mas gente, fiquei bravo. E disse assim para eles, eu não vou comprar, ou vocês desfazem, ou eu não vou comprar. Eu apresentei uma proposta de pagamento de 7 anos, nós nunca tínhamos feito isso. Sempre a gente constrói tudo do zero, ou do -1, eu digo, porque do zero é aqui no Brasil, lá na Ásia do -1. E eu apresentei uma proposta de 7 anos para eles, porque nós tínhamos ouvido do Senhor, estávamos certos. E eu disse assim: pode vender para outro. Pensei, nunca vão vender, estão 4 anos tentando. Não me lembro mais, eu estava no Brasil agora, depois dessa reunião, pregando em Laranjeiras do Sul. Pregamos domingo, foi uma benção. Segunda-feira às 8h30 da manhã, tem um aplicativo chamado Line. Meu Line toca, e é assim: pastor, agradecemos muito por todo o processo até aqui, mas quero te dizer que a faculdade foi vendida. Irmãos, eu levantei, escovei o dente. Como que eu vou falar isso para minha esposa, gente? Como que eu vou falar isso para a equipe? Como que eu vou ligar? 16 pessoas ofertaram, e vocês são uma dessas 16 pessoas ou igrejas. Como que eu vou ligar para essas 16 pessoas e falar que essa faculdade foi vendida? Meu irmão, quando eu falei isso para Ju começou a chorar no hotel. E obviamente qualquer um faria o que ela fez. Esses tailandeses não têm palavra, amor. Eles falaram que ia esperar a gente voltar e resolver certinho. Eu disse para ela assim: querida, o meu problema não são os tailandeses, e eles já venderam, está aqui, já está registrado, tudo certinho. O meu problema, eu tenho um problema com uma pessoa só nesse momento.
não são os tailandeses, não são os cambojanos, não são os indianos. Eu tenho um problema que eu quero matar Deus agora. Eu não quero saber de nenhum ser humano que fez promessa para mim. Eu quero saber, e se Deus estivesse aqui na minha frente, nós sairíamos no tapa 100% de certeza. Depois a gente se arrepende. Eu, se arrependo no caso, Pastor, mas como assim um pastor sairia no tapa? Deus já sabia o que estava aqui dentro, não adiantava eu ficar guardando aquilo. Eu me senti traído, nós nos sentimos traídos. Nós nos sentimos, como que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ir para os Estados Unidos falar que nós escutamos a voz do diabo. Eu vou ter que falar para todos que nós não escutamos a voz de Deus. Eu vou ter que falar para a equipe, mas minha maior preocupação, meu maior problema não era falar que erramos, não era falar, meu Deus, e agora? Meu maior problema era por que Deus fez isso comigo? Por que era como se fosse uma distância daqui a esse retorno, e nós andamos sem ter degraus, e os degraus apareceram, e é como se Ele deixasse eu cair. Pensa nos dias difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Mandei um vídeo para toda a equipe falando que a faculdade tinha sido vendida. Mandei textos para vários pastores. Liguei para as 16 pessoas. Lógico que eu não liguei naquela manhã, gente? Lógico que eu não liguei naqueles dias. Eu tinha que entender o que estava acontecendo primeiramente, mas não podia demorar muito também, porque estavam envolvido pessoas tinham ofertado, estavam acreditando em tudo isso. E simplesmente eu me lembro que na sexta-feira daquela semana, uma igreja em Curitiba ia ofertar uma grande oferta. E eu liguei para ele e falei assim: meu amigo, eu não posso ir no culto. Ele falou: por quê? Porque infelizmente a faculdade foi vendida. Você me conhece há mais de 15 anos, e eu não tenho muito o que te explicar nesse momento. Nesse momento eu preciso entender em Deus, mas eu não posso ir. Pode levantar oferta para outros países, para outros missionários. E assim eles fizeram, e outras pessoas foram abençoadas. Voltamos para a Tailândia, conversamos, fomos ter uma reunião com o pessoal, e eles: olha, desculpe, porque nós tivemos que vender, estava muito apertado. E aí um começa: por que vocês não abrem uma escola internacional? Aí tivemos outra reunião, outra pessoa disse: por que vocês não começam uma escola internacional? Não tem aqui. Tivemos outra reunião: vocês já pensaram na possibilidade de uma escola internacional? Queridos, uma escola, se uma faculdade como essa já era um tamanho desafio, como eu já mencionei, uma escola internacional era 2, 3 vezes mais. Nem pensar. O impacto que uma escola internacional tem financeiro é grandioso. O impacto que uma escola também tem em uma cidade é grandioso, pela estrutura, pelas as famílias que a gente pode estar alcançando. Irmão, foram semanas, umas 3, 4 semanas, e eu chorava, uma depressão espiritual. Eu sei que aqui em Irati não tem isso, mas não tinha força, cara. E para quem me conhece de perto, para falar que eu não tenho força, eu não tinha força. Eu não conseguia orar direito. Eu não reclamei, mas também não dei glória.
Eu falei assim, eu não consigo dar glória, mas não vou murmurar. Passaram-se algumas semanas e Deus falou algo comigo. Saul, quando tinha sido rejeitado pelo povo, por Deus, perdão, Samuel estava chorando, porque o rei de Israel não tem mais rei, porque Saul pecou perante o Senhor. E Deus fala assim para Samuel: Samuel, limpa as lágrimas, limpa as lágrimas, porque o meu ungido eu já escolhi. Vai à casa de Jessé. Deus falou assim para mim: não invista, não perca tempo em algo que eu já rejeitei. Não chore mais pela faculdade. Você vai entender o que eu quero fazer. Os meus planos são muito mais maiores que os seus. Não invista em algo que Deus já rejeitou. Não invista em algo que Deus não está mais abençoando. Pare de perder tempo, seja sábio, aprenda com o erro do tolo. Chegou um momento que Deus falou assim para mim: pare, o tempo de luto já terminou. Eu não estou mais nessa faculdade dessa maneira. Entendimento pode esperar. Obediência tem que ser imediata. Obediência não espere. Não espera. Obediência é para hoje. Começamos. Pode passar. Liguei para as 16 pessoas e disse assim: Pastor Ney, a faculdade foi vendida. Você lembra da minha ligação? A faculdade foi vendida, meu amigo. E eu não sei o porquê, mas eu sei que o diabo não falou conosco, Deus falou conosco. Ainda nós não estamos entendendo tudo que Deus quer fazer, mas tudo que a gente tem, nós não temos plano B. Não existe plano B para aquilo que Deus fala. Nós podemos fazer planos até para 30, 40 anos. Podemos não saber o tamanho do A, mas Deus não tem plano B. Liguei para todas as pessoas e disse: achei um terreno. Aquele terreno da faculdade era 7.000 metros. Nós achamos um terreno de 32.000 metros. Nós fomos ver aquele terreno de frente para uma grande, linda montanha. Então eu disse assim: Ney, como eu fiz para as outras 15 pessoas, a faculdade foi vendida, meu amigo, mas a visão continua a mesma: evangelizarmos através da educação. Vamos construir uma escola internacional, só não me pergunte como ainda, mas nós achamos um terreno e vamos comprar esse terreno. O que eu devo fazer com a sua oferta? O que eu devo fazer com a oferta? Eu devolvo a oferta ou eu posso encaminhar a oferta para esse terreno? As 16 pessoas, como o Ney também disse: Naya, pode encaminhar a oferta para isso. 2 pessoas falaram assim: eu já conhecia vocês da Dori, e eu não sabia que vocês trabalhavam tão seriamente, tão transparentemente. Eu quero ofertar ainda mais. Eu falei: glória a Deus. Só não bata a palma para aquilo que eu devo fazer. O que eu estou fazendo agora, ligando para você e falando o que aconteceu, é o meu papel. Eles ofertaram ainda mais. Então compramos um terreno. Está esse terreno aí, ó. Aqui é a entrada, vocês estão vendo que a rua é de terra. Esse terreno eram 3 vezes mais barato o valor, porque nós tínhamos apenas 4 metros de entrada. 1, 2, 3, 4. Toda a entrada era daqui no púlpito. Então quando nós daqui na água, então quando nós entrávamos, nós tínhamos 32.000 metros. Então nós compramos vários cheques, nós demos cheques, e aqueles oferta que as 16 pessoas ofertaram, nós demos
de entrada, mais de 4.500 caminhões de terra. Era terra, nunca vi tanta terra na minha vida. Nunca vi tanta terra na minha vida. E quando nós olhamos para esse terreno, aos olhos humanos, a gente enxergava um terreno com um arrozal ao lado. Essas pedaços brilhando de água é tudo arroz. Irmãos, a gente achava, assim, algumas pessoas achavam que a gente era doido. Nós também achávamos assim que a gente era doido na Índia, no Camboja, mas aqui certeza absoluta. Vamos abrir uma escola internacional no meio do arrozal. Aqui foi declarado, somos doidos por Jesus. Conhece alguém normal? Eu não conheço ninguém normal. Ninguém. A começar por nós. Aos olhos humanos nós enxergávamos um terreno cheio de água, 1 metro para baixo. Aos olhos da fé para a qual a gente foi chamado, nós somos chamados a viver não por aquilo que nós enxergamos, mas para a certeza daquilo que nós esperamos. Aos olhos da fé é uma escola internacional que irá impactar gerações e gerações, e milhares de pessoas irão aceitar a Jesus através de um terreno de arrozal. Quando você e eu olhamos com os olhos da fé, quando nós aplicamos fé, nós olhamos como os céus olham. Nós olhamos como os anjos olham, nós olhamos como os querubins olham, nós olhamos como Jesus olha. Talvez uma situação que você está passando hoje, aquilo que você enxerga é muito difícil, é impossível, mas aquilo que Deus vê, há um milagre para acontecer. Principalmente se Ele te prometeu, se Deus te prometeu, há um milagre para acontecer. Deus não nos chama para nós vivermos por aquilo que enxergamos. O enxergar, ele é limitado ao nosso presente, mas a fé, ela é carregada ao que pode se tornar esse presente. Meu irmão, nós fomos orar nesse lugar e nós vimos crianças, nós vimos o que Deus iria fazer, e nós estávamos super empolgados, e não cheiramos nada, não tomamos nada, nós não fazemos essas coisas, mas a gente via, eu não consigo te explicar, não tenho como explicar. Mas quando nós entramos nesse lugar, quando o seu coração se alinha com o coração de Deus, e o coração de Deus se alinha com o seu coração, você tem um só coração com Ele, você enxerga coisas diferentes. Você não caminha por uma forma natural na sua vida ministerial, na sua carreira profissional, porque nós somos chamados a vivermos pela fé, pela palavra de Deus. E ali nós aplicamos muita fé. Pastor, desconfiava às vezes que não ia dar certo, principalmente nas segundas-feiras. Compramos o terreno, compramos assim, né? Demos todos os cheques. Mas naquele momento de depressão espiritual, como um homem pode enfrentar 400 profetas, pedir para colocar mais água na madeira e pedir para que fogo desça do céu num dia, e no outro dia está com medo de uma saia de uma mulher chamada Jezabel do inferno? Meu irmão, quando você está sem forças, quando você está impedido de sonhar, e você não entende, peça a Deus para que você torne os seus olhos, que os seus olhos sejam fixados no autor e consumador da nossa fé. Tudo aquilo que você foca, você dá poder. Preste atenção. Tudo aquilo que você foca, você dá poder. Se você focar na desgraça, a desgraça se torna muito grande.
Se você se focar nos problemas, os problemas se tornarão maiores ainda. Se você só consegue ver coisa ruim na sua empresa, aonde você trabalha, você vai dando poder, você vai aplicando energia, você vai aplicando pensamento, você vai gastando o seu tempo, e isso vai crescendo dentro de você. É por isso que muitas das vezes a gente perde sono. Poucas vezes a gente perde sono sonhando o que Deus vai fazer, mas muitas das vezes nós perdemos sonos com preocupações, pessoas que nos traíram, pessoas que mentiram, erros que nós mesmos fizemos, e a gente fica focando naquilo, apertando a mesma tecla. Tudo o que você foca, você dá poder. Mas se você focar, por isso que a palavra de Deus fala: com os meus olhos fixados em Jesus, autor e consumador da minha fé, Hebreus 12:2. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Jesus, Senhor, em ti me refúgio, Salmo 141:8. Foque naquilo que Jesus quer te mostrar. Se você focar no dinheiro, o dinheiro vai se tornar grande. Se você se focar na mentira, a mentira se tornará muito grande. Se você se focar na pornografia, pornografia se tornará muito grande. Se você se focar na palavra de Deus, as promessas te invadirão. Se você se focar na pureza, a pureza tomará conta de você. Se você se focar na fé, que é a palavra de Deus, milagres irão acontecer na sua vida. Se você no seu emprego parar de ficar olhando só as coisas ruins e começar a tentar enxergar as coisas boas, que ainda primeiramente você ainda tem um emprego, segundo que Deus está provendo, você começa a olhar o seu emprego de uma maneira diferente. Se você focar só nas coisas ruins do seu cônjuge, você não vai conseguir enxergar o que ele tem de bom, o que ela tem de bom. Tudo aquilo que você foca, você dá o quê? Poder. Então foque na coisa certa. É por isso que Hebreus fala: com os meus olhos fixados nos olhos de Jesus, o autor e aquele que consumiu na cruz a nossa fé. Quero dizer, não tiro os meus olhos dos olhos de Jesus. Nós tínhamos, quando eu falo é nós, é minha esposa, é a equipe. Eu tinha duas opções: ou fico lamentando na desgraça por algo que Deus me fez apenas passar por aquela faculdade que nem eu estava entendendo, ou a gente tenta algo novo em Deus e aplicamos fé. Não tínhamos outra opção. O problema é que essa geração, esse evangelho raso que está sendo pregado por 15, 20 anos, não está preparando essa geração a se alegrar na dor. Esse evangelho que está sendo ministrado não tem preparado pessoas a se alegrar na dor. Meu irmão, tem momentos que é muita dor, tem momentos que é muito complicado. Quando essa faculdade foi vendida, nós poderíamos, se nós não soubéssemos lidar, poderia ser uma catástrofe, mas nós não tínhamos outra opção. Quando Abraão chega para Ló e fala assim: que lado você quer, meu filho? Abraão não tinha escolha, Ló tinha. Esse é o problema dessa geração. Eu tenho a opção 1, a opção 2, a opção 3, a opção 4, a opção 5. Abraão chega para Ló e fala assim: eu já escolhi, estou indo para a terra prometida. Se você escolher B, eu vou para A. Se você escolher A, eu vou para B. Eu já escolhi Jesus. Eu já escolhi andar pela fé. Quando você tem uma visão clara, as opções diminuem. Sabe por que tem muita gente perdida hoje? Porque você tem muita opção, você tem muitos planos,
Se não dá certo esse, se eu não caso com esse, eu caso com aquele. Se não dá certo isso aqui, eu faço aquilo lá. Se não dá certo aquilo, eu vou para aquilo. Não existe isso. Chegaram para nós e disseram assim: ok, vocês vão para a Índia. Qual que é o plano B? Eu falei: não tem. Tudo que eu tenho: 4 malas, um violão, uma esposa. Não, uma só, claro, lá. E uma palavra de Deus. E muita vontade de trabalhar e servir a Deus. Com a certeza que iríamos errar e erramos todas as semanas. Pode passar. A situação externa não vai mudar. Os problemas não vão diminuir. Ou algo acontece dentro de você, ou você muda por dentro, ou nada vai acontecer. Moisés, depois de 40 anos, tudo estava da mesma maneira, mas dentro dele ele enxergava de uma maneira diferente. Quando os milagres fora são maiores do que Deus está fazendo aqui dentro, você está caminhando para uma morte espiritual. O que Deus faz fora não pode ser maior. Ele quer você, cabeção. Ele quer você. Ele quer mudar dentro de você. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você entenda que você não é forte. Ele quer que você entenda que você não é puro por si só. Ele quer que você entenda que você precisa dele. Ele quer que você se arrepende. Ele quer que você muda. Eu tentei, são 17 anos de casados. Minha esposa toda bonitinha, toda calminha. Tentei mudar esse trem por 10 anos, não consegui. Tentei mudar, irmãos. Com 10 anos eu entendi que eu que tinha que mudar, porque ela não iria mudar. Tem situações que o externo não vai mudar, quem muda é você. A polícia foi atrás de nós, porque o senhor Manaia aqui, quantos metros que tinha o terreno, a entrada do terreno? Vou dar uma ajuda para você. Tinha um canal de água para alimentar o arrozal, bendito arrozal. E canal de arroz é mais importante que gente na Tailândia. E o Senhor aqui, vamos colocar manilhas. Ney, como que faz aqui? Ney, Naya, coloca manilhas assim, assim. E eu coloquei manilhas 55 metros. Quanto que tem, Ney? Quanto que aqui tem de largura? 55 metros. A polícia veio e falou assim: por que você fez isso? Não, mas o dono falou que podia. Não, ele falou que podia para vender a terra para você, mas isso aqui não pode, você vai ter que ser preso agora. Falou, mas a gente abre de novo então. Falou, não, agora já está feito. Comecei a explicar para ele o que seria ali uma escola, queria atender. E depois nós teríamos nossos planos é daqui a 4 anos nós teremos uma escola para refugiados na mesma cidade, em nome de Jesus. Então ele falou assim: porque é uma escola, então eu vou deixar. Ele permitiu que o nosso terreno pulasse de 4 metros de entrada para 55 metros. Em 2 semanas o terreno triplicou o valor. Triplicou o valor. Ao qual foi preso. Pode passar. Descobrimos mais uma. Descobrimos que o Chucha, ele chama Chucha, mentiu para nós. E nós não poderíamos construir uma escola nesse terreno, só residências. Quando está achando que o negócio vai melhorar, né, irmãos? É para você entender, a história não foi diferente aqui em Irati.
Estou desde o começo, achando um número, orando no meio do mato. Para você que não sabe a história, pergunta depois para o Ney como que foi esse lugar. Não é diferente. Conseguimos mudar. Aquele lugar era considerado uma zona amarela, e pela glória de Deus nós conseguimos tornar em uma zona verde. Hoje está tudo vendido para casas, quase. Hoje 500 metros de terreno é quase R$1 milhão. E nós nunca imaginávamos. Então nós começamos a construção. Coloca para nós. Fala assim comigo: obediência atrai provisão. Eu vou pular aqui algumas partes para a gente terminar, ir para o término, só para parecer que está acabando. Começamos o terreno, a construção. Esse é o número 1, vai passando no número 2, número 2, número 3, pode passar, número 4, número 5, e hoje. Outra coisa que eu falei aqui quando eu vinha 6 anos atrás, lendo nas minhas anotações, eu quero falar novamente. Deus não começa nada antes de já ter terminado. Deus não começa nada para testar. Vou começar aqui uma obra aqui, vamos ver se dá certo, a gente continua. Isaías 46:10 fala que Deus faz conhecido o fim no começo e revela as coisas que ainda virão antes do fim, antes do começo. A palavra de Deus fala em Efésios que eu e você fomos adotados em Cristo Jesus antes da fundação do século. Antes que o mundo fosse mundo, Jesus, Espírito Santo e Deus Pai estava em uma reunião, planejaram tudo e disse assim: Jesus, você vai morrer, vai ressuscitar. Antes de Gênesis 1, antes de Gênesis 1, a palavra de Deus fala que eu e você fomos predestinados em Cristo como filhos antes que o mundo fosse mundo, antes da fundação dos séculos. Deus não começa nada antes de já ter terminado. Então quando Deus termina, então Ele diz: bora começar. O que Deus começou na sua vida, Ele já terminou. Só basta você escolher as coisas certas. A obra que Deus começou em Irati é dele. Ele já terminou. Nós só estamos passando o processo. A obra é dele. A sua vida pertence a Ele. Não importa o que você está passando hoje. Hoje é dia 19 de junho de 2022. Você pode estar passando um problema muito grande. O que você está passando é o teu presente, não é o teu futuro. O teu futuro está carregado de promessas. Tem gente, e aqui termino, que pensa que a existência de Deus é para te abençoar. Deus existe para me abençoar. Está achando que Deus é besta? Deus é comprometido com a sua palavra. Deus é comprometido com o seu propósito. A palavra de Deus fala que Ele zela, Ele procura com muito esforço para cumprir aquilo que prometeu. Deus é comprometido com o seu próprio propósito. Então, se você quer ser abençoado por Deus, quer ter uma família abençoada por Deus, quer ter uma geração abençoada por Deus,
Pare de pedir para Deus abençoar os seus planos. Se envolva naquilo que Ele quer fazer, porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que vai ser muito melhor daquilo que você pensa ou que você imagina. Porque quando Ele chama, Ele paga as contas. Porque quando Ele chama, Ele conduz. Porque quando Ele chama, Ele fecha portas e Ele abre porta. Mas se você realmente quer a maior oração que eu posso fazer por você é essa: peça para Deus abrir os teus olhos, para que você entenda qual os planos dele para a sua vida. Porque quando você entende isso, quem se torna mais interessado é Ele. E deixa eu te contar um segredo, não conto para ninguém. Quando Deus se torna mais interessado naquilo que você está fazendo, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. Um homem queria matar um gigante aqui na terra chamado Golias. Deus queria matar um gigante chamado Golias. Só estava esperando alguém com o coração aberto. Davi e Deus queriam a mesma coisa. Que Deus te abençoe grandemente, ainda mais. Um beijo no seu coração. Grande abraço.